E aqui eu troco uma ideia com você sobre os perfumes que eu conheci no ano de 2025. Não necessariamente que todos foram lançados neste ano, mas alguns deles sim foram lançados em 2025, mas outros eu vim a conhecer neste ano, tá bom? Se quiser saber quais são eles, então já sabe, chega aí. E mais uma vez, já sabem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas Perfumes. Muito obrigado a vocês pela presença de sempre, a presença durante todo o ano até aqui. Muito obrigado mesmo. Peço novamente, como sempre, a ajuda de compartilhar, deixar seu like, né, e fazer os comentários, né, que eu adoro interagir com vocês, participar e trocar essa ideia via mensagem, via comentário, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos vocês. Bom, então vou começar aqui com um que de fato foi lançado, um dos que foram lançados aqui em 2025. É o Essencial Desejos. É um perfume que eu já trouxe para o canal, eu fiz resenha e eu não tenho mais esse perfume. É um perfume que eu gostei, de fato é um bom perfume, mas eu diria para vocês que pelo fato de eu já ter o tradicional, o Clube Intenso não, é o Intenso, né? Confundi aqui com o Malbec Clube Intenso. Tem a versão Intenso e o tradicional. Eu acho que esse Essencial Desejos, apesar de sua qualidade, né, de uma pequena releitura ali em algumas notas, né, comparado aos mais tradicionais, que são esses que eu falei, ele não se sustenta a ponto de eu ficar com eles também, tendo os outros na coleção. Então eu achei que fosse redundante, passei para frente, mas é um perfume que eu gostei muito e até recomendo para vocês. Agora vem nossa queridona, o Boticário, né, o Boticário, que trouxe aí, por exemplo, esse que eu vou falar agora, que é o Malbec Pure Gold, também já trouxe para o canal e também já passei para frente esse frasco. Não que o perfume seja ruim, mas eu acho que ele no contexto, né, ele enquanto fragrância ele é agradável, mas no contexto de Malbec, para mim, foi como dizem, a gota d'água, porque é um perfume que não só traz, o que eu digo assim, qualquer coisa para a linha Malbec, né? Parece que a intenção agora é, vamos fazer um perfume, deixar ali arquivado, e a linha que estiver precisando mais de um lançamento, a gente, solta nela. Eu acho que, às vezes, me dá essa sensação, para não dizer sempre, né? Então veio toda aquela história, um marketing apelativo, aquela história de novo de Gold Sense, atração em até 5 segundos, mel vegano, cara. Mel vegano. Então vem toda essa historinha, toda essa balela para tentar esconder o fato de que é um perfume quase que genérico. Então não tem aquela, digamos assim, aquela elaboração que o Malbec costumava ter, e o que recebemos, né, para piorar, não só, digamos assim, ancorando na linha Malbec, mas ancorando também na carona ali do nome Gold, né, que é um perfumaço, né, Malbec Gold, é um perfumaço, e o Pure Gold está muito distante de ser até mesmo um Malbec. Só para fechar aqui os que eu não tenho mais, ou mesmo esse que eu vou falar, eu nunca tive nem pretendo ter, que é o Zaad Intenso. Cara, também é outro genérico, é outro perfume que sem expressividade, né? Se comparado ao próprio o Zaad tradicional, ele perde feio, né? Você não sente que tem aquela qualidade, aquela elaboração melhor. Então, assim, também ainda mais a coisa se agrava quando a gente pensa que o perfume custa aí em torno de seus R$300. Então você paga R$300 para cheirar um perfume que caberia até numa linha, vou arriscar dizer, numa linha Quasa, uma linha, sei lá, Portinari, não sei. Mas que facilmente é um perfume que não tem nada de especial, e é o que tem acontecido aí com a linha Zaad, né, se você parar para pensar. Então, assim, experimentei, e para mim não é questão do cheiro ser ruim, mas tá longe de ser um perfume que custa, que vale o que custa e que você vai usar, né, a partir do momento que você tem outros perfumes. Eu achei bem genérico, passei longe, então esse aí nem pretendo comprar. Se eu for comprar, eu prefiro até 1000 vezes o próprio Zaad tradicional. Agora sim a coisa muda, e drasticamente para melhor. Eu falo aqui com muito mais prazer. É um perfume que eu venho falando aqui muito, mas não tem como deixar de falar. Conheci neste ano de 2025 o Hawas Black de Hassasi. Gente, além de um perfume que trouxe exatamente o que eu queria, né? Aquela pegada indo pro lado famoso do Hacivat, também ali é comparado ao Creed Aventus, mas de uma forma mais, digamos assim, mais brutal, mais masculina, mais presente, né? Performance brutal, cheiro que me agrada, né? Vejo só qualidades nesse perfume, tá?
Minha opinião, meu ponto de vista, gosto pessoal. E além disso, é um perfume que ele trouxe um símbolo a mais, né? Digamos assim, é um perfume que se tornou, até com as próprias palavras dela, da perfumada, né? Se tornou o preferido dela até então. Foi mais ou menos isso que ela disse. Eu concordo, né? E volto a falar que não só é um perfume que eu acho tudo de bom e traz esse valor simbólico, esse valor de carinho, né? Marcante, e não tenho o que dizer. Conheci neste ano essa fragrância. Eu já conhecia esse caminho olfativo antes, lógico, mas o próprio House Black conheci este ano. E que perfume e que marco que foi na minha vida. Olha, também eu tenho aqui um decantezinho, né? Um frasco bonitinho que foi transportado para cá. O Heaven, né? O famoso Heaven de Maison Viegas, baseado aí no Imagination, né? De Louis Vuitton. E é um contexto assim que eu conheci esse perfume, né? Vou pular essa parte, mas que delícia. Que perfume delicioso. E marcante também. Marcante. Pretendo, né, um dia ter um frasco que seja de 50 ou de 100 ml, que também me marcou muito. Perfume delicioso. Eu custei a aderir a ele, né, mas quando me foi apresentado aqui de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito legal, gostei muito do Heaven, né? E poxa, muito bom, gente. Conheci e posso dizer também que é um perfume marcante, pelo menos pessoalmente. Também conheci essa belezura aqui chamada Caed, né, Latafa, não sei se a pronúncia é essa, mas é o que dá para ler aqui no nosso portuguesão. Perfume legal também, que há muito tempo é bem chique, né? Latafa, tem gente que não gosta da extravagância, mas esse aqui não é tanto, da apresentação dos frascos, né? E é um perfume bem legal também, gente, bem legal. Eu preciso fazer uma resenha sobre ele, mas é basicamente um perfume especiado amadeirado, assim, muito gostoso. É um perfume também que conta com aquela presença que já é frequente, né, do oud na perfumaria árabe. E também eu só vim a conhecer neste ano de 2025 e eu tava perdendo, gente, porque é um perfume que eu gostei muito, né? Mais indicado, evidentemente, para frios, mas vai ter sempre um contexto para usar ele. Gostei bastante também. Bom, o próximo que eu trago rapidinho, que também tem resenha no canal, é o Nautica Voyage. Só conheci esse ano também. Vou confessar que eu tinha, né, uma certa resistência em conhecer esse perfume, porque justamente pelas informações que eu tinha. E eu confirmei elas, tá, gente? Não é que eu não confirmei. É um perfume que eu conto no vídeo, eu animei a pegar porque estava em promoção, né? Tava um preço bem abaixo do que normalmente aparecia. É um perfume gostoso, o que eu chamo de gostosinho, né? Um perfume gostoso. Eu costumo dizer para as pessoas também que eu uso após banho e fica bem legal também. Mas ao mesmo tempo eu tenho um sentido assim, quase que adverso com ele, né? É um perfume agradável e tudo mais, aquático, bem versátil, mas ao mesmo tempo é um perfume que tem seu lado muito artificial também. É um perfume que eu acho que tem mais barulho do que qualidade em si, tá? Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que não vale a pena. O que eu quero dizer é que é um perfume que eu acho que um caminho natural que ele teve, né, das propagandas, das resenhas, é um perfume que fala mais alto do que seu próprio poder. Então, assim, é um perfume legal, mas eu volto a dizer, é um perfume que você consegue coisa bem melhor, até mesmo na nossa perfumaria nacional. E também tem esse outro carinha aqui, Jaguar For Men, versão oud. Também fiz resenha e só vim a conhecer aqui em 2025. Bom, valeu a pena, né? Principalmente por um valor assim um pouco mais baixo do que ele costumava aparecer. É um perfume legal, bem amadeirado, especiado, tem um toque de baunilha, folha de canela, e tem assim essa combinação que vai sim lembrar o oud, mas não totalmente autodeclarado oud, né? Apesar do seu nome, é claro, é um perfume mais barato, um perfume que, apesar de ser importado, tem um valor legal e não vai trazer, evidentemente, um oud mais natural. Mas conheci em 2025, também um perfume que eu já queria conhecer, mas veio a oportunidade certa aqui neste ano, tá bom? Jaguar For Men versão oud também recomendo para vocês. Para fechar essa lista, eu acho que até tem mais perfumes, gente, que eu conheci em 2025, mas para não ficar muito extenso, Aromatic da In The Box. Vim a conhecer esse ano de 2025, né?
Inclusive peguei esse perfume num desapego com o nosso querido Marco Veloso, Marcão, né? Forte abraço aí, Marcão, que me passou ele e alguns outros perfumes. Bom, eu também estava perdendo um perfumão aqui. Ele é baseado no Polo Cologne Intense, que é um daqueles flankers da linha Polo, né? Mas que ele não tem nada a ver, apesar do seu frasco verde, né? Ele é um perfume que vai mais para um lado mais leve, né? Um lado mais leve, mais aromático e foge daquela robustez que é o original lá. Mas não tem problema, perfumaço, vou fazer resenha também. E fico por aqui, que 2026 a gente venha conhecer muito mais perfumes. Exatamente. E agora eu espero vocês aqui no comentário, né, na seção dos comentários. Coloca aí a lista de perfumes que vocês vieram a conhecer, seja lançamento ou não, aqui no ano de 2025, tá bom, gente? Fico por aqui, muito obrigado a você que chegou até este ponto do vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.